Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Mello. Eu sou diaconisa aqui na Casa da Roá. É um motivo de muita alegria estar abrindo esse culto aqui com vocês, né? E eu quero começar hoje trazendo uma mensagem que está em Salmo 100, versículo 4 e 5, que diz assim: a minha Bíblia é a mensagem. Entrem na fila e digam de coração obrigada. Vão à presença dele, cantem louvores, agradeçam-no por tudo e adorem-no, porque o eterno é bom demais, transborda em inefável amor e é leal para sempre. Amém. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Paizinho querido, entramos na sua grandiosa presença nesta noite, Senhor, neste culto, Pai, te pedindo, Senhor, para que tu nos abençoe com a tua graça, com o teu conhecimento, Senhor, para que tu nos inspire todos os dias, Senhor, que tu continue nos abençoando, nos dando saúde e força, Senhor, contra todas as intercorrências que nos acometem diariamente, Pai. Eu quero entregar todos os membros da tua casa, Senhor, e a nossa lista de oração, que, Senhor, tu sabes por quem nós temos orado, e tu sabes aquilo que todos aqueles necessitam no profundo, Deus. Eu entrego aqui também a preletora desta noite, Senhor, em tuas mãos, para que ela nos traga uma mensagem e que esta mensagem, Senhor, toque os nossos corações. Entrego tudo em nome de Jesus. Aqui está o nome acima de todos os nomes. Amém. Graças a Deus. Não sei se temos algum visitante hoje. Eu acho que é só nós. Não temos visitante. Tem eu, estou visitando todo dia aqui. Estou aqui com vocês todos os dias. Gente, a Flavinha chegou. Boa noite, Flavinha. Bem-vinda. Eu vou passar para o Heleno trazer os louvores desta noite. O Heleno vai estar trazendo aqui os louvores que ele separou nesse momento. Pode ir, mano. Alessandra, os informes não seriam agora? Não, eu informo normalmente depois o Ok. informe, tá? Tudo. Tá bom. Boa noite, então. Hoje eu vou abrir a câmera aqui, né, para quem está nos ouvindo. A nossa irmã Alessandra, que está dirigindo o culto, hoje está com dificuldade da câmera, por isso ela não abriu. É, Só para dizer, né, que nós somos da Casa da Ruá, e que, além do culto online, a gente tem um templo no centro da cidade, que a gente está lá, a gente se reúne uma vez por mês, né, para fazer a ceia, e que temos também um ensaio do grupo vocal. Então, são 2 dias que nós ocupamos um espaço blocado, e eu estou numa campanha pessoal, né, uma motivação que eu estou tendo, um desejo de fazer isso, de incentivar as pessoas a participarem do culto presencial. Então, no culto de hoje, nós vamos ter louvores de 2 ceias diferentes. Primeiro, de uma segunda ceia, né? O iniciozinho, só o iniciozinho do vídeo, vou até começar a projetar aqui para a gente ganhar tempo. A gente tem um pouquinho de ruído, porque eu acho que tinha um ventilador, aí, felizmente, alguém foi lá e, né, tirou esse ventilador de circulação, então acabou funcionando. Ah, tá, peraí, eu acho que eu tenho que abrir aqui, é porque eu vou tentar fazer uma transmissão diferente da que a gente fez da outra vez, porque essa transmissão, pelo que eu percebi, ela dá menos ruído, então a gente está tentando melhorar a qualidade da música que é passada, né? A gente também, talvez, com a música ao vivo, na hora não esteja conseguindo passar a melhor qualidade, então a gente está considerando essas questões, né? Esse foi um louvor que a gente cantou
falando sobre a questão da morte e ressurreição. Aliás, as duas músicas, né, cantadas na ceia têm essa temática. Essa música chama-se Para Sempre, né, que nesse dia cantou eu, o pastor Marcos e o Cristiano. Então, eu vou passar aqui para vocês e compartilhar esse louvor. Deixa eu ver se o som aqui está maximizado. Okay, para ter certeza que vai ficar tudo certinho. Acho que sim. Ok. Feche os seus olhos, levante as suas mãos em adoração. Entregue ao Senhor o seu louvor nesta manhã. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Eu não sei porque ele ficou com pequenas interrupções. Eu vou repetir aqui, ele vai ficar bom. Bom, vamos lá. A gente está tentando melhorar, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Coisas do online, né? Feche os seus olhos, levante as suas mãos em adoração. Entregue ao Senhor o seu louvor nesta manhã. Só se acabou e estamos o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Eu vou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em dela se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte todo poder das trevas venceu foi. Nada estremeceu, sepulcro se abriu. Nada encerrar seu grande amor. Morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
Amém. Agora vamos ao louvor da primeira ceia, que foi muito bonito. A gente cantou no final e eu ainda não tinha separado, recortado esse louvor. A gente já cantou ao vivo esse louvor, mas acho que é a primeira vez que a gente vai projetar aqui. Então, eu acho que muitos de vocês conhecem. Eu queria convidar todo mundo a se levantar, se possível, para a gente cantar no final do deixa eu só ver uma coisa. O pastor estava dizendo que esse procedimento ele pode, talvez, reduzir problemas de ruído, né? Eu vou diminuir só um pouquinho o som aqui, vou tocar novamente, vou repetir para ver se, de repente, é só essa questão, ou se, de fato, é um problema com o meu computador, né? Pode ser isso também. O problema talvez não seja o sistema, seja o meu computador. Vamos pedir a Deus aqui que dê tudo certo. Eu acho que muitos de vocês conhecem. Eu queria convidar todo mundo a se levantar, se possível, para a gente cantar no final do precioso.
Então, é isso. Vou desfazer aqui, né, o compartilhamento. É só para a gente pensar nisso, né, do quanto é bom estar presente, estar junto um com o outro, ali no templo. Deixa eu só ver como é que eu tiro a projeção aqui, porque, peraí, é um pouquinho diferente. Ah, tá aqui. É que aqui, quando projeta dessa maneira, o lugar onde fica a projeção muda. Tá bom. Então, que a gente pense nisso, né? Quem puder estar no templo, esteja com a gente no dia 25, em outras ceias, que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Eliano. Foi uma bênção, como sempre. Você sempre primoroso aqui na escolha dos louvores, assim. É dom, mano. É uma bênção. Gente, chegou um momento que a gente sempre pede, né, a colaboração dos irmãos. É importante dizer que eu não falei na apresentação, né? Nós somos uma igreja inclusiva, afirmativa, plural, porém somos uma igreja que não acredita em dízimo e oferta. Se você der dízimo e oferta, você vai comprar um cantinho no céu. Não acreditamos em nada disso. Acreditamos que se você nos ajudar a ajudar alguém, tá tudo bem, mas se você não puder ajudar, tá tudo bem também. E vida que segue, toda a arrecadação vai para o custeio do nosso templo. Como o Heleno falou, nós temos uma sede física, onde a gente tem um culto mensal, e a gente insiste para que vocês vá até essa sede, né? A gente tem o custo com ela, a gente tem o custo aqui com o MIT, que nos permite o recurso de gravar, de, né, disponibilizar trechos dessas gravações para os membros, né, para ficar disponibilizado para os membros, né, e até o culto inteiro também, né, e, mas acima disso tudo, né, toda ajuda ela é investida para obra social, é para pagar uma conta de consumo, é o aluguel de um membro que está desempregado, comprar uma cesta básica com medicamentos, temos prestação de contas. Eu confesso a vocês, eu acho que o pastor Marcos já está com ela pronta, só não sei se ele já disponibilizou no grupo, não tenho bem certeza, mas já está pronta, que ele já apresentou para a gente, a prestação de contas. Então, assim, tudo que vocês tiverem qualquer dúvida em relação a qualquer valor ali, vocês podem solicitar ao pastor Marcos, que ele vai ter lá tudo discriminado e as notas fiscais para comprovar para vocês que o dinheiro de vocês aonde está sendo usado, né? É isso. E, Heleno, se você puder disponibilizar
A imagem, se não der, é PR Marcos, com U, é PR de pastor, tá? PR, Marcos com U e S no final, @yahoo.com. Quem puder contribuir com qualquer valor, não importa quanto, tá? Aqui a gente não pede a partir de 100, a partir de 1.000, a gente não pede a partir de nada, a partir de qualquer coisa, vocês vão estar contribuindo com a obra e pode ter certeza que o dinheiro de vocês está sendo feito bom uso dele. O dinheiro é nosso, não é de ninguém daqui, é da igreja e é feito para usar para obra social da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Tá? Dito isso, vamos aos informes, né? Temos alguns informes. O culto, né, de domingo, dia 19/7, vai ser agora o próximo domingo, às 10 da manhã. Eu não estou aqui com o nome de quem vai ser o preletor de domingo. No dia 23/7, teremos a escola bíblica, às 8 da noite. Vai estar dando continuidade ao livro de Mateus. Se eu estiver equivocada, Helena sinaliza para mim. No dia 25/7, a gente está fazendo um apelo para estarem todos no culto presencial e levarem um convidado para estar prestigiando, né, a apresentação do Som da Rua. Lembrando, gente, que muita gente que faz parte do Som da Rua, né, que compõe esse coral da nossa igreja, eles não são membros da nossa igreja, são pessoas que vieram para estar nos ajudando com o louvor, na verdade, ajudando o Heleno, né? São pessoas, é a família do Heleno, né? Amigos do Heleno, que estão vindo contribuir para a nossa igreja. Imagina como que vai, né? Não vai ser legal não ter ninguém lá para estar prestigiando eles, né? Então eu queria muito pedir, assim, fazer um apelo de verdade. É um apelo, não é por dinheiro, não, gente, mas é um apelo de verdade pela presença física, e quem puder levar um convidado, a gente enche lá o lugar. A igreja não é tão enorme assim, mas a gente, se cada um de nós aqui levar um convidado, a gente vai encher a igreja e vai ser lindo para quem estiver se apresentando. As pessoas vão se sentir prestigiadas, né? Mais uma vez lembrando que elas não são da nossa igreja, então assim, vamos nos esforçar. Eu sei que às vezes é domingo, né? Não, perdão, é sábado. Não é domingo, não, é sábado. É às 15 horas, tá? É sábado às 15 horas. É facinho de chegar. Vocês vão descer ali pela Rua do Riachuelo. É movimentado porque vai estar no final da feira, porque é uma rua de feira. Então, assim, tem feira livre aos sábados. Então, só descer no supermarket ali, quem vier de Uber, do supermarket da Rua do Riachuelo, que fica quase na esquina, assim, uns 10 passinhos, assim, você já está na esquina, entrou na rua, você anda ali uns 15 metros e acerta o prédio. É muito, muito pertinho mesmo. Então, não anda muito, dá para descer ali de Uber tranquilo, porque é um movimento grande de gente, e é uma parte da Lapa ali, é bairro da Lapa, mas é muito próximo do bairro de Fátima, ali do Inca. Então, vamos prestigiar. É Rua Tadeu Kosciuszko, número 87, Lapa, mas como eu disse, é mais para o lado ali da Cidade Nova, do bairro de Fátima. É isso. E o último informe, dia 30/7, a gente vai ter o culto nacional, o culto em memória, né, do Dia Nacional da Mulher Negra, com a presença da Flávia, nossa querida irmã, que está com a gente, né, ela que vai ser a preletora do dia. Então vai ser maravilhoso poder contar com a Flávia e estar presente para ouvi-la, né. Dizendo isso, termino os informes passando aqui a mensagem, a palavra para a nossa querida Dorine, que vai estar trazendo uma mensagem para a gente e vai ser uma bênção, com certeza.
Eu estou com o meu coração aqui preparado para ouvi-la. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos. A casa tá bonita. Estou vendo vários rostinhos aqui e é claro que eu me sinto a menorzinha aqui para falar. E lembrando que esse vídeo, né, pode ser postado e pode ser visto por muitas pessoas. E assim, o tema, o assunto que eu escolhi para falar é um assunto que me pega desde sempre. E talvez peguem os irmãos, né? Peguem as pessoas que seguem a Jesus e que querem fazer o que Jesus falou. E eu pretendo hoje que a gente possa fazer uma reflexão juntos e trazer dois lados desse assunto que, para mim, é meio confuso no sentido do que o mundo faz, no sentido do que as igrejas fazem, não é? Eu pedi que colocassem o título de O que é, porque depois da mensagem do pastor Marcos domingo, eu fiquei com a música do Gonzaguinha na cabeça. Eu já estava com a música do Gonzaguinha na cabeça, é uma música que eu amo muito. Já cantei essa música em várias partes da minha vida, sempre que está muito difícil. E eu trouxe esse título porque a gente vai pensar nele no final. E o nosso texto está em Mateus 5. Eu vou abrir meu celular aqui, que vai ficar mais fácil para mim, na Bíblia. Mateus 5, do 13 ao 16. Então, está dizendo o seguinte, Jesus está falando nessa parte aqui de Mateus. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Bom, um texto muito conhecido, muito falado por várias religiões, não é? E todo mundo que segue Jesus sabe. Jesus falou que somos o sal e que somos a luz do mundo. Bom, primeiro eu quis fazer um pensamento. A gente sabe da luz, do sal, a gente sabe do uso, da necessidade, da preciosidade de cada um deles, essa comparação que Jesus estava fazendo, da luz que serve para iluminar, mostrar o caminho, né? Sem luz não se enxerga, não se coloca a luz fechada porque ela precisa iluminar as pessoas. E, por outro lado, nós temos o fato também de que a nossa fonte de luz principal, por exemplo, o sol, ninguém olha para o sol. Ninguém olha diretamente para o sol, porque machuca, porque queima a vista. E esse excesso de luz, não é? Farol alto. Farol alto atrapalha a outra pessoa a dirigir, ela para de enxergar o caminho e ela começa a enxergar aquela luz que machuca os olhos. A gente pensa no excesso, né? Então, o excesso é doloroso, o excesso aponta, o excesso julga, né? Eu lembro do meu pai falando que aquela parte de João 3, que fala, a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, meu pai falava que quem anda no escuro é porque está fazendo coisa errada. Então, a luz também aponta, a luz mostra o que você fez de errado, né? Agora, Jesus estava dizendo da luz para o caminho, da luz para o caminho. A luz é para mostrar o caminho, não é para mostrar a nossa vida. Então, que a gente precisa ser luz,
um farol baixo, um farol que possa iluminar o caminho. E o caminho é Jesus. E a gente lê, é muito gostosa ler aquela passagem, eu estou olhando aqui para o rostinho da Renata, que eu gosto de falar olhando para alguém. O caminho de Emaús. Jesus estava andando com os 2 discípulos, e os 2 discípulos não perceberam que era Jesus ressuscitado. E eles andaram, eles tiveram ali igualdade no caminho, na conversa, na comunhão. Jesus entrou na casa, e depois que Jesus ora e eles reconhecem Jesus e Jesus vai embora, esses homens falavam assim, só o nosso coração que sentia. Eu acho que essa que tinha que ser a luz, né, que mostra o caminho. É só o nosso coração que sente, a pessoa percebe, a pessoa enxerga. E não é aquela luz que machuca. Sal. Sal desde sempre é usado em vários rituais, em várias religiões também. Daí que vem a palavra salar, era muito precioso o sal. Sal para conservação de alimento, todo mundo sabe, desde antes de, né? O sal para curar machucados, feridas, o sal, né, a purificação, Eliseu que teve um milagre, né, com sal, e também tinha o ritual de jogar sal no território de Israel também, igual as pessoas hoje, né, outras religiões que tomam um banho de sal, e o sal embaixo da cama, e uma porção de coisas. O sal é precioso, o sal significa aquela purificação, o sal significa uma porção de coisas. E o excesso do sal? O excesso do sal mata, né? O excesso do sal traz doença, o excesso do sal é amargo, ninguém come uma comida muito salgada. Sem sal, fica sem gosto, mas salgada é intragável. Muito salgada é intragável. E resseca, né? Então, o Mar Morto não tem vida, não tem peixe, porque é muito sal. E eu enxergo esse muito sal, esse exagero, o santarrão, que fica querendo mostrar que sempre está certo, que ele é diferente de todo mundo, que ele tem a verdade, ele é o melhor. Então, esse excesso também mata. Esse excesso não é o que Jesus quis. Então, Jesus estava falando ali de tempero, e o tempero, quando a gente vai temperar, é sal a gosto. Eu gosto dessa expressão, sal a gosto, porque cada um tem um. A gente não sabe qual a medida do outro, não é? Então, o sal a gosto, o sabor do pão, o sabor dos alimentos, tem que ter sabor, uma coisa gostosa, né? Para curar, para viver, para ter equilíbrio. Então, é o tempero, o equilíbrio ali. Então, Jesus mostrou o sal e a luz, a importância. Aí, eu peguei a segunda reflexão. Jesus falou um outro versículo assim, João 8:12. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas. Né? E aqui em Mateus 5, ele diz, vocês são a luz do mundo. Eu sou, vocês são. Jesus também fala em outros momentos, em Marcos 9:50, tenham sal, vivam em paz. Vem em seguida, assim, ó, tenham sal na sua vida, vivam em paz. A palavra agradável com sal, para responder a cada um como convém, seria o agradável, seria o que é bom, o a gosto, né? E quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, não vem na minha cabeça, não querendo, a gente já recebe o nome de igreja que às vezes prega heresia, mas eu estou querendo dizer assim, Cristo significa ungido, Cristo, Jesus, mas eu sou a luz do mundo também, porque Jesus disse, então eu tenho esse Cristo, eu sou esse Cristo? Ai, Dorine, eu sou? Bom, Jesus disse, vocês são o corpo de Cristo. E se eu sou o corpo de Cristo, eu sou Cristo. E nesse sentido de ser, como Paulo falou, cartas vivas. Né? Então, se a gente tem que ter a vida de Cristo.
Então, se eu sou o corpo de Cristo, é o que Jesus é aqui na Terra, sou eu. Então, por isso eu sou a luz do mundo, igual Jesus falou. E aí, como que Jesus falou? Falou o seguinte: brilha a luz de vocês, o versículo 16 que a gente leu, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. É interessante que Jesus falou sobre a luz e o sal logo depois das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Ele fala sobre vários itens no Sermão da Montanha. Ele fala as bem-aventuranças, em seguida ele fala da luz do sal. Então, o que seria ser luz e sal? No tempero, ser a gosto. Jesus já tinha falado no Sermão da Montanha. De quem é o reino dos céus? Do que é espiritualmente pobre. O que seria isso? Eu fui até pesquisar, né, para não falar tanta bobeira. Achei bonita essa parte. Aquele que reconhece a sua fraqueza moral. Então, quem é luz e é sal, não é aquele que se acha muito forte, é aquele que sabe que é fraco. É aquele que sabe que espiritualmente ele é dependente de Deus, porque a fraqueza está em mim. Então, quando eu reconheço a minha fraqueza moral, os que choram, Jesus falou, os que choram, os que são humildes, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que querem uma sociedade mais justa, aqueles que lutam por isso. Os misericordioso, a dor do próximo, a necessidade do outro. Os que têm coração puro, os que não são hipócritas, os que não são mentirosos, os que não fingem, né? Os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz. Trabalha para que a paz aconteça. Jesus falou que o céu, a terra é deles. Os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Aqui eu lembro, né, do nosso irmão, Padre Lancelotti, está lá, todo mundo falando dele, tacando pedra, e a gente sabe que ele está fazendo e sofrendo perseguição porque ele está querendo fazer o que Jesus falou, né? E essa parte aí é a perseguição porque faz o que Jesus quis. Ele é salvo. A gente sabe que se aquele padre para de fazer aquele trabalho, vai fazer muita falta. Vai ficar sem sal, não vai ter luz ali, a escuridão volta na vida daquelas pessoas. Essa falta, essa diferença. Então, ser luz e ser sal. Jesus falou que somos, que ele é. Aí eu venho para um outro lado. E apesar de nós carregarmos esse conceito, nós, principalmente na nossa igreja, a igreja progressista, a igreja que quer ser plural, a igreja que quer ser o que Jesus fez, nós temos um problema de carregar. Eu não gostei muito da expressão que eu vou usar, mas eu acho ela um pouco verdadeira. Diante da palavra cristianismo, os evangélicos, para o que o mundo pensa, para o que a nossa sociedade pensa, para a situação atual, principalmente do que está acontecendo no país, em diversos lugares, para nós, eu coloquei aqui que existe o problema da identidade vexatória. Eu coloquei como vexame, porque muitas vezes dá vergonha. A gente foge desse rótulo, né? Eu, por exemplo, eu tenho algumas experiências. Então, eu me lembro assim, vamos falar da história. Thaís está aqui, dá até medo de falar de história, né? Então, assim, eu estava lá no primeiro ano do colegial, tá? Porque era colegial. É agora. Eu estava lá, o professor foi falar sobre a Inquisição e eu sabia tudo. Eu sempre gostei muito de história. Então, eu fui ensinar para as minhas coleguinhas na sala o que era e falei mal a beça da Igreja Católica, mas com a boca cheia. Falei da Igreja Católica, que eles estavam matando todo mundo, que não sei o que lá. E aí a minha colega foi lá no professor, primeiro ano,
e foi falar para ele que eu tinha, foi perguntar, mas é verdade que a igreja é católica? Aí o professor falou para ela dos protestantes, e os protestantes tinham matado muita gente. Pessoal, eu acho que metade do ano matando aula daquele professor. E eu era excelente aluna, eu matava só a aula dele. Eu não admitia que ele tivesse falado dos protestantes. Eu não conhecia essa parte da história. Para mim, isso é uma vergonha. Onde já se viu falar que os protestantes matavam as pessoas? E aí, até eu querer pesquisar, aceitar isso dentro de mim, eu não queria saber que era história, eu queria saber que era uma vergonha. Então, eu já tive essa vergonha lá. Aí eu vou saltar aqui para a época da eleição. Na época da eleição, eu já, professora lá em Macaé, por exemplo, eu já estava trabalhando, tanto em 2018 quanto em 2022, e quando eu ouvia louvor no carro, e eu estava chegando na escola, quando eu estava chegando na escola, eu erguia todos os vidros, porque eu não queria que ninguém ouvisse o louvor dentro do meu carro. Eu estava fugindo do rótulo de evangélica, apesar dos meus colegas professores saberem, mas eu ainda tinha vergonha deles relacionarem a questão da eleição, daquilo que estava acontecendo nas igrejas, comigo. Eu não queria que ninguém achasse que eu era aquilo. E eu não deixava ninguém ouvir os louvores que eu estava ouvindo. Eu fechava o carro. Aí vocês fazem parte, né, dessa minha libertação aí, desse meu encontro. Eu sempre fui inconformada. Muito bem. Então, vocês fazem parte dessa minha libertação. E eu me lembro que eu fui num stand-up, assim que eu cheguei aqui em Campinas, do Rodrigo Marques. Gosto muito do Rodrigo Marques. E ele é um ateu que fala muita verdade, muita verdade. Minha filha chegou. Pode entrar, Mariana. E eu escolhi a segunda fileira. Era aniversário da Mariana e eu queria que eles mexessem com a Mariana. E o Rodrigo Marques foi mexer, perguntou ali algumas coisas e minhas filhas levantaram a mão, responderam. Num determinado momento do stand-up, ele perguntou, né, se tinha evangélico ali. Aí eu fiz assim. Eu estava com muita vergonha. E aí o Rodrigo Marques olhou para mim, ele já tinha feito piada com a gente, que a gente estava ali na frente sobre outro assunto, e eu senti uma vergonha. E aí ele perguntou assim, de que igreja você é? Aí eu falei assim, a minha igreja é online. Aí entraram na piada, na risada, né? Entraram na risada. Igreja online? Então, se não tiver internet, você não tem igreja, não sei o que lá. Aí ele falou, mas que igreja online? Eu falei, olha, eu era batista, mas eu estava frequentando assim, e o pastor falou que eu não podia votar no Lula. Aí o Rodrigo Marques, então o pastor falou assim, ó, Jesus ou Lula? Aí você escolheu o Lula. Gente, eu virei a comédia, toda hora ele voltava em mim, até o final do stand-up, e eu era a evangélica online. Ali naquele stand-up, eu achei o seguinte, foi muito gostoso todo mundo saber que tem uma igreja online que vota no Lula, que é de esquerda, e que é inclusiva, sabe? E eu não consegui falar quase nada, mas eles perceberam, é algo diferente que ela teve que achar porque ela queria ser de esquerda. E assim, essa questão da fuga dos rótulos que a gente está vivendo é uma questão de responsabilidade, o que está acontecendo com as igrejas evangélicas, o que está acontecendo. Eu sei que nós temos uma luta na nossa igreja para que isso não se aproxime de nós e que sejamos diferentes, que a gente luta pela justiça social e que a gente luta pela pluralidade, mas é um peso que a gente carrega. É um peso porque o que é difícil? É difícil esconder, porque é chato, e porque não deveria ser chato, deveria ser muito gostoso falar para todo mundo, eu sou cristã, e às vezes
Quando você fala eu sou cristã, você já vai explicando depois, você já vai falando assim, mas eu não sou igual, eu sou da igreja progressiva. Aí o que que é? Aí você vai e explica. Então, é um peso, não só esconder, como explicar. Você tem que ficar se explicando por que que você é cristã, por que que você é evangélica e de que forma que você é diferente dos outros. Isso é um peso. É um peso como eu estou fazendo uma coisa errada, porque eu não quero ser confundida com uma pessoa nefasta, que a gente acha nefasta aquele ser, aquela coisa lá que quer dizer que evangélico é aquilo. E pastores e outras igrejas que transformaram o evangelho numa mensagem triste, numa mensagem horrorosa, numa mensagem interesseira, uma mensagem de preconceitos. E não é de agora, né? Não é de agora, é longa, mas nós temos aqui, Jesus não falou, vocês precisam ser, vocês devem ser. Jesus usou o presente do indicativo, ele disse, vocês são. Então a gente tem que entender que o são é porque já é, já faz parte, já está em nós, já não tem um futuro lá na frente que a gente vai adquirir essa luz, a gente já é a luz, a gente já é o sal, e a gente já está nessa situação, já somos. Então, como fazer diante dessa situação? Aí eu venho para o meu último pensamento aqui com os irmãos. Nossa, a hora está correndo também. Então, a gente está numa luta. Como que a gente faz? Cansados, a gente procura o descanso. Eu estou cansada de explicar para todo mundo que ser cristão é fazer o que Jesus faz, não é fazer o que as igrejas estão fazendo. Eu estou cansada. E o cansaço vem dessa presunção, né? Então, a presunção de pensar, eu sei mais que o outro, eu tenho a verdade porque a Bíblia é verdade, e eu sei a verdade, na minha igreja ensina a verdade, eu sou mais sábio nesse sentido, eu sou salvo, eu preciso pregar para que os outros sejam salvos, então eu sei mais que o outro. Isso traz um cansaço, porque é uma presunção. E nós temos aí vidas diferentes. Não tem uma verdade, porque nós temos vidas diferentes, as pessoas vivem de forma diferente, são muitas pessoas. E a partir desse momento, o que essa presunção de achar que eu sei mais que o outro, o que ela causa? O fanatismo, porque e a intolerância. Então, o fanatismo é aquela pessoa que se dedica tanto àquilo que não aceita de forma nenhuma que nada venha atrapalhar sua ligação com Deus e com a sua igreja. Eu me lembro que quando eu estava... irmãos, eu já fiz parte de algumas coisas que eu não falei para os irmãos, evangélicas, né? E que, assim, eu tenho muita vergonha. Mas, assim, qualquer hora eu entro nesses detalhes. Mas, por exemplo, eu não podia ouvir música do mundo. E eu sempre fui muito ligada à música. Então, eu, fechava os meus ouvidos para não ouvir a música do mundo que a vizinha colocava e colocava de dentro de casa, mais alto. Não para perturbar a vizinha, mas para selar o meu ouvido. Porque eu estava ligada na música da vizinha. Eu lembro que ela colocava roupa nova e eu sou apaixonada por roupa nova. Sempre até hoje, então ela colocava roupa nova, meu coração começava a sangrar, eu ia lá e ligava a lagoinha o máximo que eu podia para poder abafar para eu não ouvir. É o fanatismo. Você não raciocina, você não pensa, porque a verdade está ali e eu tenho que andar naquilo. A intolerância, eu não aceito nada que venha de fora, eu não tolero, eu não admito, eu não quero nem ouvir. Então, por exemplo, as pessoas que não aceitam nem conversar com a gente, porque tudo que a gente vai falar é heresia. Então, não tem nem conversa, né? E só faz. Termina lá na destruição. Termina lá no afastamento das pessoas que precisavam do sal,
das pessoas que precisavam da luz, né? Essa luz, esse sal, estão acabados, estão mortos ali com a presunção. Aí Jesus falou, sede santos. Eu pensei assim, a palavra santidade é um objetivo, eu não posso dizer que não, porque é Jesus que falou. Aí, como eu vou pensar na santidade? Para mim, Dorine, santidade ainda é um conceito incompleto, para mim, porque está em construção ainda na minha vida. O que seria essa santidade? Porque a gente aprende que ser santo é separar do profano. O que é profano é o que não é santo. Então, mas como assim? O que é profano? É o que o mundo faz, o que a igreja está fazendo agora, a igreja evangélica, no geral, está fazendo? É o que é profano? E assim, essa palavra santidade, ela gera outra questão. Quando eu me separo do profano, sem saber, sem ter o conceito do que Jesus queria dizer com santidade, porque para mim, pecado, então, agora é eu machucar o ser humano, machucar a natureza e me machucar. Pelo menos eu estou entendendo isso agora. E machucar o próximo, não é? E isso, essa santidade de separação do que a gente nem sabe o que é, traz o preconceito. Porque eu sei tudo, eu sou a luz, eu sei, eu sou melhor, eu sou sal. E aí eu tenho a separação dos outros, do diverso. Eu não tenho mais nenhum contato com as outras religiões, eu tenho esse preconceito. Mas não há uma verdade. É justamente no diverso que a gente tem a construção da sociedade, e do amor de Jesus, porque está ali, ó, com todos. Aí eu vou para o outro pensamento. Como Jesus falou, eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Então eu saio ali da presunção da santidade, eu vou para a natureza divina. A natureza divina, fala, nossa, eu tenho a natureza divina porque foi Jesus que falou que eu sou a luz do mundo. E se eu quero fazer o que Jesus fez, eu vou estar fazendo o que Jesus quer que eu faça. Então, eu vou estar sendo o corpo de Cristo, eu vou estar sendo Cristo aqui na Terra para o outro. Então, quem é a natureza divina? Está lá em 2 Pedro 1,4, que vocês sejam participantes da natureza divina. É quando eu enxergo o outro e eu como um mesmo corpo. É quando eu sei que tudo isso aqui está junto dentro de um propósito de Deus para que essa sociedade sobreviva, para que esse amor se encontre e que as pessoas se olhem. A ação do Cristo que vive em mim, a ação do Cristo que vive em mim, é que vai ser, não vai ser no futuro, é que é esse sal e essa luz que eu tenho na minha vida. É quando alguém fala para mim assim, nossa, você é um anjo. Né? As pessoas falam, você é um anjo. Ou alguém já ouviu as pessoas falarem assim, foi Deus que mandou você aqui. Foi Deus que mandou você aqui. Ou mesmo quando alguém fala assim, nossa, eu estava mal, mas foi tão gostoso quando você chegou, é tão bom ficar com você, perto de você. Né? É essa diferença que a gente já faz, mesmo sem a gente trabalhar para ser diferente. A gente já é. É quando você é um anjo na vida da pessoa. É quando ela sente que Deus está ali trabalhando com você, por você. É quando é gostoso ficar perto de você, é quando você constrói, é quando você ilumina, é quando você dá sabor para aquele momento. Essa comunhão, essa bondade, esse convívio, né, entre as pessoas. E aí eu vou finalizar ali com Gonzaguinha, o que é, né? Na música o que é, vem uma resposta, né, sobre como viver, porque a música está falando ali, são tantas pessoas, são tantos pontos de vista, o que é a vida,
a vida é o sopro do Criador, é uma atitude de amor. Não, a vida é um tempo, não dá um segundo. Não, a vida é sofrer. Ah, a vida é viver, é aproveitar. Cada um tem uma definição. Mas aí ele diz assim, a vida realmente é ser aprendiz. É a gente estar sempre disposto a entender que não tem uma verdade absoluta. E aí você sempre vai estar aprendendo e convivendo. E Leonardo Boff, né, que falou que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu estou aqui olhando para lá, mas se eu estivesse lá, eu ia para cá. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, como que eu vou dizer o que é a verdade? Eu não sou outra pessoa, eu não tive aquelas vivências, eu não tive aquela família, não tive aquela... Então, crescer dessa forma, fazer a nossa sociedade, a nossa família, o que está em volta de nós entender, é esse equilíbrio de trazer sabor, de trazer luz. Então, eu penso assim, qual é o equilíbrio? É viver e não ter a vergonha de ser feliz. Ah, é básico. Eu lembro que eu estava chegando de uma audiência de divórcio. Isso foi meu primeiro divórcio, que eu já tive mais. Eu estava chegando na escola, era uma reunião pedagógica, e eu estava acabada, eu não sabia o quanto um ser humano que a gente tinha visto poderia se transformar tanto a ponto de querer tanta maldade. E eu estava assim, acabada. E aí o diretor, tinha só professor na sala, o diretor falou, e aí, Dorine? Aí eu fui lá na frente e cantei. Comecei a cantar. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. E aí cantei. E aí todo mundo começou a cantar. Porque assim, não tem muito o que falar. A gente não tem muito o que explicar sobre a vida. A gente tem que viver. A gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que viver. E além de tudo, tem que viver e ser bom para os outros. Porque a natureza que tem que ser boa, não é? Então, eu terminei com uma oração. Então, eu vou ler a minha oração para vocês. Que possamos deixar o peso, o legado religioso, a vergonha e viver, aproveitar, ser libertação, caminho, auxílio, porto, amigo, esperança, alegria, asas, ser iluminado, ser gostoso e possamos ser Jesus. Amém. É a nossa reflexão. Alessandra? Coisa linda. Coisa linda, maravilhoso. É muito bom poder te ouvir, Dorine. A gente aprende muito assim com você. Você é um presente para essa igreja, pode ter certeza disso. E não estou falando isso fazendo média nenhuma, assim. Todas as vezes que eu te ouvi falar, assim, não me sinto cansada, não me sinto enfadada. É um presente. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada Maravilhosa. a vocês. Agora é o momento que o Heleno vai parar de gravar para a gente poder compartilhar.